Shalom, Deus abençoe a todos, amém, da Escola Profética do Reino, amém, queridos? Estamos hoje na aula número 3, amém, dos 10 mandamentos, amém, baseada no terceiro mandamento da lei de Moisés, amém, meus queridos? E eu quero trazer algo, um entendimento que poucas pessoas realmente compreendem, amém, nos dias de hoje, quando se fala a respeito de mandamento. As pessoas, muitas vezes, elas leem o mandamento, né, e elas ficam naquele entendimento raso, sem entender realmente a profundidade daquilo que realmente a palavra do Senhor, né, quer nos trazer, porque a palavra do Senhor ela é inesgotável, ela é muito profunda, amém? Ela é algo que se a gente abrir o coração para que o Senhor venha, né, nos revelar a palavra do Senhor da forma que ela é, amém? A gente vai ver que realmente a gente vai aprender muito com Deus, com o Espírito Santo, através da palavra revelada, amém? Se nós parar para pensar e meditar e estudar e buscar, amém? A gente já falou nas outras aulas, mas é importante eu ressaltar nessa também, que existe 613 mandamentos, amém? Que a rodeiam, como é que é, apóstolo, que tu fala? Que englobam, né, as ramificações dos 10 mandamentos. O que é? Um exemplo, nesse aqui, que é o terceiro mandamento que eu vou ler agora aqui, amém? O terceiro mandamento fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, amém? O que é realmente não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão? As pessoas acham, eu não posso então estar falando do nome de Deus, citar o nome de Deus, isso e aquilo, amém? De você proferir o nome do Senhor Deus, amém? Por qualquer coisa. Não, querido, se você não está brincando com Deus, não é isso que está falando o terceiro mandamento da lei de Moisés, amém? Mas sim, queridos, é sobre isso, sobre essa explicação, sobre essa profundidade que a gente quer trazer, esse entendimento espiritual da palavra do Senhor, através do nosso doce e amado Espírito Santo, queridos, que vai trazer, amém? Eu vou dar um exemplo, amém? Vai ser uma aula bem curta, bem objetiva, para você entender. Qual é o objetivo da escola profética, querido? Que você venha compreender a palavra na profundidade. Que você venha entender não pelo entendimento humano e terreno, não pela sabedoria do homem, mas sim pela revelação do Espírito Santo e pela profundidade do Senhor em sua palavra. Porque como que nós vamos praticar a palavra do Senhor se nós não for entender a palavra? Eu sempre digo na igreja que não tem como a gente praticar a palavra do Senhor sem antes entender a palavra do Senhor, amém? Então todas essas aulas baseadas nos 10 mandamentos, desde a primeira que já foi gravado, da segunda que foi gravado, amém? O que acontece? A gente tenta o quê? Breve, nós entender realmente o que aquele mandamento que Deus entregou para Moisés, para que Moisés viesse implantar essa lei de Deus para o povo de Israel, é você entender o que Deus estava querendo dizer e o que Deus está pedindo, amém? Para que nós venhamos nos submeter a essa lei, porque toda lei que nós não obedecemos à punição. Então, se nós servimos a Deus e o nosso Deus tem um reino e o reino de Deus tem leis, a gente precisa cumprir as leis. Mas para que eu venha cumprir uma lei, eu preciso entender e compreender essa lei. Amém? Você precisa ter o entendimento, amém? Daquilo que aquela lei, ela foi implantada para um propósito, para que a gente venha se submeter e obedecer àquela lei, né? Sendo a lei de Deus baseada no terceiro mandamento, que é a aula de hoje, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém? Então agora eu quero entrar nesse entendimento, eu quero ficar um pouco dentro, né, dessa ramificação, disso que vai abranger esse mandamento de não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém, queridos? O que é
não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu vou dar um exemplo, claro, quero ficar um pouco nisso, porque é algo que acontece muito nos dias de hoje, muito na igreja do Senhor, muito no meio do povo de Deus, muito no meio daquelas pessoas que se dizem povo de Deus, né? Em 2 Crônicas 7:14, ali fala que Deus vai dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, né, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Por que eu estou dando o exemplo da palavra do Senhor em 2 Crônicas 7:14? Amém? Porque o Senhor vai dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, amém? Então é do povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor que eu quero basear esse ensino do terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Quer pegar aqui? Pode pegar agora o celular. Agora eu gravei já. Amém? Queridos, deixa eu falar. O povo de Deus, esse mandamento é para quem? Para quem que serve a lei de Deus. Se é uma lei de um reino, e é do reino de Deus, ela serve para os filhos do reino, para os filhos de Deus. Então, é para o povo, eu e você, que chama o Senhor pelo nome. Amém? É para nós essa lei. Então, nós temos que cumprir essa lei. E quando uma pessoa descumpre a lei do terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém? Eu vou dar um exemplo. Hoje a igreja do Senhor, para muitas pessoas, amém, por muitos maus testemunhos, por muitos escândalos dentro das igrejas, né? Quem é que escandaliza? É as paredes? Não, é o povo. E por que o povo escandaliza ao Senhor? Em vez de glorificar o nome do Senhor, amém? Eles profanam o nome do Senhor, eles escandalizam o nome do Senhor, amém? Por quê, queridos? Porque as pessoas, elas vão na igreja, ou essa liderança, elas pregam a palavra do Senhor, mas não vive. O que é tomar o nome do Senhor em vão? Tomar o nome do Senhor em vão, querido, é você dizer que você serve, é você congregar numa igreja, ou você ser líder de uma igreja, ser pastor de uma igreja, ou ser um missionário, ou ser um evangelista, ou ser um membro da igreja, né? Ou ser, não importa o que você é um obreiro do Senhor. O que é não tomar o nome do Senhor em vão? É você usar o nome do Senhor, dizendo que você serve a Ele, dizendo que você conhece a palavra dEle, você congrega na igreja dEle, porque a igreja é do Senhor, Jesus é o bom pastor, amém? E a pessoa, tudo parece que ela é, mas chega no momento quando é para ela expressar para as pessoas, porque acontece o quê? Entenda o que eu vou falar. Queridos, a maior pregação na vida da gente não é falar do evangelho. Falar do evangelho todo mundo fala. Mas a maior pregação, amém? A maior pregação é o nosso testemunho, de nós sermos exemplos, amém? E todas as vezes que as pessoas dizem que servem a Deus, que são povo de Deus, mas lá fora elas são um mau testemunho, elas escandalizam o nome de Jesus, ela escandaliza a igreja de Jesus sobre a terra, amém? Aí, queridos, elas estão quebrando a lei do terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Você está dizendo que você serve a Ele, que você conhece, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta, mas a tua vida não é transformada. Você não é curado, você não foi liberto pela palavra, então você anuncia um evangelho que você não vive. Você prega um Deus que é para você glorificar o nome dele, e você escandaliza a Deus pelas suas atitudes. Automaticamente você tá tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha que forte isso. Olha que profundo isso, querido. E como tem pessoas nos nossos dias tomando o nome do Senhor em vão, profanando o nome do Senhor, escandalizando, sendo mau testemunho. Amém? Lá na igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Amém? Lá na igreja, meu queridos, se faz de santo, mas na rua mente.
Na rua compra e não paga. Amém? Fala mal das lideranças. Fala mal de quem te ajuda. Fala mal de quem te estendeu a mão. Gospe no prato que comeu. Amém? Entra numa luta, entra numa dificuldade. Amém? Começa a murmurar. E começa a falar, ai, que Deus, que isso, que aquilo. Não, queridos, não profane, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, queridos. Amém? A Bíblia diz que quando o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente nós temos que ser livre. O que é ser livre, queridos? Ser livre é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem é uma nova criatura em Cristo Jesus? Amém? Não toma o nome do Senhor em vão, porque ela é luz, ela é sal. Aonde é que ela vai, as pessoas querem estar perto de você, porque você é exemplo. Porque as pessoas, elas, aleluia, elas sabem que você vive o que você prega. Se esforça a viver, quando erra você conserta. Mas amém, você tenta todos os dias da tua vida ser um exemplo. É só assim que nós não vamos tomar o nome do nosso Senhor em vão, meus amados. É dessa maneira, é vivendo a palavra do Senhor, manifestando o reino de Deus e as leis do Senhor. Para quem? Para as pessoas. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Do reino de quem? De Deus na terra. Se você é embaixador, você é um representante do reino na terra. Então, automaticamente, querido, você tem que viver as leis. Você tem que cumprir com os mandamentos. Amém? Por que será, queridos? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Como é bom pregar com o Espírito Santo. Por que será que o Senhor colocou esse não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão como terceiro mandamento da lei de Moisés? Amém? Porque Deus sabia que o povo tinha saído do Egito. Que o povo veio, meu irmão, com manias, com uma velha natureza. Amém? Veio de uma nação idólatra que era o Egito. E assim é eu e você nos dias de hoje. Deus nos tirou do Egito. Amém? O velho homem, a carne sempre tenta falar mais alto. Amém? E daí o que o Senhor viu? Amém? Ó, eu tirei eles do Egito com mão forte. Liberei as 10 pragas. Eu abri o mar. Pão, maná caiu do céu. Enjoaram de comer pão, eu enviei codorna, enviei carne, comeram até sair pelas orelhas, levei para o deserto, em direção a uma terra que manava leite e mel, amém? E aquele povo sempre reclamando, Deus estava fazendo, eles estavam reclamando, eles deviam estar glorificando o nome do Senhor, mas eles estavam tomando o nome do Senhor, Deus de Israel, em vão, porque eles estavam, amém? Não estavam sendo grato por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Você está entendendo? Todas as vezes que nós deixamos de ser grato e nós não somos, amém, luz e sal lá fora. O crente tem que ser lá fora luz e sal, ele não pode ser treva. Porque se ele mente, ele é filho do diabo e não filho de Deus. Olha que forte isso! Para, apóstolo, o que é isso? Mas é só uma mentirinha. Filho do diabo. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não. E não, não. O que passa disso não provém de Deus, é do diabo, meus amados. É forte, é forte. O ensinamento aqui é profundo, querido. A gente está aqui para ensinar vocês, na verdade, na profundidade da palavra do Senhor. Então, se a gente parar para pegar outras ramificações desse terceiro mandamento, vai ter outros exemplos. Eu precisava de muito tempo, mas tem que ser uma palavra objetiva. E por que Deus escolheu essa ramificação, amém, de as pessoas estar na igreja, de as pessoas dizer que aceitaram Jesus, sendo às vezes líder, amém, sendo obreiro, sendo membro, mas não são bom testemunho. Eles acabam lá fora tomando o nome do Senhor em vão, porque em vez de glorificar o nome do Senhor, eles estão difamando. Eles estão fazendo que Jesus venha a ser envergonhado, porque a gente é pequeno Cristo. Como assim pequeno Cristo? Eu não digo que eu sou crente, queridos. Eu não sou crente. Crente até o diabo é. Eu sou filho de Deus e eu sou um pequeno Cristo. O que significa cristão? Significa pequeno Cristo. Como pequeno Cristo? Nós somos pequenos representantes de Cristo na terra.
Então, se nós somos pequenos representantes de Cristo na terra, nós temos que cumprir as leis e manifestar o reino. Nós temos que glorificar o nome do Senhor e cumprir com o nosso papel e eu vou falar de novo, cumprir com o nosso papel de o quê? De embaixador do reino de Deus. Como os testemunhas vivas de um Cristo que morreu, mas ressuscitou dos mortos, e é Ele que transforma a nossa vida. Eu vou falar algo aqui. Sabe por que as pessoas elas tomam o nome do Senhor em vão? Porque ainda elas não tiveram. Ai, mas é obreiro. Ai, ela é o que? Um pastor, é um evangelista da igreja. Irmão, deixa eu te falar aqui uma coisa aqui, talvez tu te escandalize com o que eu vou te falar. Muitas vezes tem evangelista que Deus não mandou ungir, está ungido, está consagrado. Pastor que não é nem tem que chamar de pastor, é pastor. Por isso que está aí, ó, amém? Abrindo igreja sem Deus mandar abrir. Fazendo o que Deus não mandou fazer. E acaba acontecendo o quê? Dá problema. Que tipo de problema? Começam a tomar o nome do Senhor Deus em vão, por quê? Porque vem escândalo. E Jesus disse, né, apóstolo, que Jesus disse, ai daquele que por dele vir o escândalo. Ai, ai, ai. Você está entendendo? E por que tem muitos escândalos? Porque as pessoas tomam o nome do Senhor Deus em vão, meus amados. Amém? O que a gente vê e fica sabendo de coisa? Ah, o fulano está em adultério. Ah, o fulano lá, o pastor, por causa do dízimo da pessoa, não tira do altar e a pessoa está em fornicação. Ah, não sei o que. Aquele pastor é um mentiroso. Ah, não sei o que, queridos, amém? E essa notícia, isso aí, muitas vezes é verdade, e essa notícia vai se espalhando. Amor, olha que ara para mim lá. Essa notícia vai se espalhando, e daí acontece o quê? O nome do Senhor vai sendo tomado em vão, e escandalizado, porque as pessoas estão escandalizando o nome do Senhor, em vez de glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Então isso é algo muito importante. Daí depois as pessoas, escuta o que eu vou te dizer. Depois as pessoas vêm, às vezes tem gente que nos procura até de outro ministério e diz, minha vida não muda, não sei o que, a minha vida é uma luta, a minha vida é uma prova, eu não consigo, amém, sair da situação que eu estou, amém, daí tu vai mapear a vida dessa pessoa, amém. Ela está tantos anos na igreja, sabe fazendo o quê? Tomando o nome do Senhor em vão. Não sendo um bom testemunho. Escandalizando o nome do Senhor aí fora. Sendo que era para ela ser o quê? Um exemplo. Sendo que era para ela ser o quê? Luz e sal. Amém? Sendo que Deus chamou ela para fazer uma coisa e ela está fazendo ao contrário. Ela está glorificando o nome do diabo. Amém? Porque as suas ações não condizem com um servo e uma serva de Deus. Por isso que a Bíblia fala em Ageu que a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Amém? Você está me entendendo? Há uma diferença muito grande, queridos. Nem todo mundo que está dentro das igrejas e se dizem que são transformadas por Deus, libertas pelo Senhor, são. Amém? Esses dias eu vi um pastor bem conceituado que tem uma igreja nos Estados Unidos. Ele falava que, né, hoje em dia, mais de 50 milhões de evangélicos na nossa nação. Mas desses 50 milhões de evangélicos da nossa nação, quantos deles foram libertos e salvos, estão salvos hoje? E quantos deles estão tomando o nome do Senhor Deus em vão? Através da sua maneira de ser, de viver, de agir, das suas escolhas e de ser um testemunho. Deixar de ser um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas não. Estão tomando o nome do Senhor em vão. Estão quebrando a lei do Senhor. Estão quebrando o mandamento do Senhor. E todas as vezes, escuta o que eu vou falar. Todas as vezes que qualquer pessoa, amém, que serve a Deus, que faz parte do reino de Deus, ela quebra uma lei, ela é punida por isso. Há uma consequência por quebrar, amém, a lei do Senhor. Então, queridos, muitas vezes
no natural, nas leis do homem. Se você estiver viajando e você estiver em alta velocidade, um radar da polícia te pegar, você vai tomar uma multa, vai ter pontos na tua carteira, você vai ter que, né? Esses tempos nós estávamos indo para Porto Alegre, há uns 3 anos atrás, e eu não sou de tomar multa, querido. Eu fui fazer uma ultrapassagem num lugar permitido, mas chegando no finalzinho da ultrapassagem, foi para a faixa dupla e a polícia estava em seguida na frente, o radar me pegou. Eu tomei uma multa de R$ 1.500. Por que veio uma multa? Quase perdi a carteira. Veio uma multa de R$ 1.500. Por quê? Porque a lei era para não ultrapassar naquele local. Eu comecei num local que eu podia e acabei num lugar que não podia. E eu estava numa velocidade maior porque eu tive que acelerar para ultrapassar. E ali era 100 e eu estava um pouquinho mais. Amém? O que aconteceu? Eu quase perdi minha carteira e eu ganhei uma multa de R$ 1.500. Significa o quê? Que por eu ter quebrado uma lei de trânsito, uma lei estadual, era numa via federal, eu fui punido, eu recebi a consequência da quebra da lei humana, da lei de trânsito, da lei federal nacional de trânsito naquela rodovia, amém? Então significa o quê? Todas as vezes que as pessoas, elas tomam o nome do Senhor em vão, ou elas quebram e não cumprem qualquer outro dos 10 mandamentos, apóstolo, mas como tá ainda valendo os 10 mandamentos para mim e para você, querido? Jesus, ele não veio para banir os 10 mandamentos, ele só resumiu os 10 em 2, porque ele sabia que se você amar a Deus em primeiro lugar e amar o teu próximo, você não vai mentir, você não vai tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, você não vai cobiçar aquilo que é teu, você não vai ter imagens de esculturas, você não vai fazer nenhum tipo de ídolo, amém, para a tua vida, amém? Por quê, queridos? Porque você ama Deus, e quem ama Deus e coloca Deus em primeiro lugar é uma pessoa transformada, porque não tem como uma pessoa colocar Deus em primeiro lugar se ela não é sarada, se ela não sabe realmente o que ela quer para a vida dela. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então, muitas pessoas sofrem consequências por quebra de mandamento, por quebra de princípios, por quebra de estatutos da palavra do Senhor. E vem, né? E vem a consequência da quebra daquela lei do reino. Falando agora na parte espiritual, nas leis do reino de Deus. E acontece o que? Aquelas pessoas são punidas. Ah, Deus pune? Não. É consequência por você ter quebrado aquele mandamento. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia dentro das igrejas sofrem. Por causa disso, daquilo, de um monte de coisa que elas fazem de errado, quebrando os mandamentos. E aquela consequência vem para elas. E elas são prejudicadas. Amém? E elas colhem o que elas plantaram. A Bíblia não fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna? Sim ou não? É bem assim que a Bíblia fala. Então, querido, quando a gente peca, a gente quebra uma lei. E quando a gente quebra uma lei, o salário da quebra, a gente acaba pecando contra Deus. É uma consequência. É morte. Às vezes é morte na parte financeira, na parte espiritual. Às vezes é dentro da família. Às vezes ele pode abranger em muitas áreas, amém? Mas a gente vai sofrer o que? Consequência. Por quê? Porque a gente tomou o nome do Senhor, Deus, em vão. Amém, Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo me dá agora, fresquinho. Olha só, queridos. Pega isso daqui. Os 10 mandamentos. Qualquer dos 10 mandamentos que você quebrar, qualquer um deles, qualquer um dos 10, você vai estar tomando o nome do Senhor em vão. Porque por você ter quebrado aquele mandamento, você está fazendo algo de errado. Amém? E quando as pessoas ficarem sabendo, você vai estar tomando o nome do Senhor em vão. Então, esse não tomar o nome do Senhor em vão, amém, de nós não cumprir os mandamentos do Senhor, abrange as ramificações dos 10 mandamentos. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo te entregar nessa manhã, começo de tarde. Amém? Então, queridos, entenda esse ensino, entenda essa revelação, amém, dessas ramificações que abrange os 10 mandamentos. E se a gente for parar e buscar, o Senhor nos dá, e a gente procurar na Torá, dos 613 mandamentos que são ramificações dos 10 mandamentos, a gente vai ficar meses e meses estudando sobre os 10 mandamentos e dizendo, nesse mandamento há uma ramificação, dizendo que
que se eu fizer isso, eu quebro o mandamento. Se eu fizer aquilo, eu quebro o mandamento. Amém? E automaticamente é muita coisa. Amém? Mas eu tô trazendo para você hoje, né, no terceiro mandamento da lei de Moisés, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque é algo que acontece muito, algo que acontece direto dentro das igrejas, querido. Amém? Acontece muito isso, por isso que o Senhor está tão escandalizado na nossa nação, né? Muita gente se aceitando a Jesus, né? Se é de boca ou de coração, só Deus sabe. Deus está cansado da boca, Deus quer o coração das pessoas, porque a pessoa que entrega a sua vida para Jesus de coração, ela é transformada. Eu fiz isso há 17 anos atrás e Deus transformou minha vida, minha casa, minha família. Amém? Por quê, querido? Porque eu confessei o Senhor de todo o meu coração. Eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Amém? Ah, apóstolo, vai dizer que tu nunca tomou o nome do Senhor em vão? Claro que sim, irmãos. Só que os anos vão passando, a gente vai errando e acertando e vai, né, procurando ser cada vez melhor e vai melhorando, vai melhorando. Então, hoje em dia, o que a gente vigia muito? Primeiro, querido, glória a Deus, eu vou falar, o nosso ministério o diabo pode usar pessoas para falar um monte de coisa. Podem falar. Mas eu tô falando agora entendeu? Da gente. O ministério não tem nenhuma mancha. Nós não temos nenhuma mancha. Entendeu? Graças a Deus é o Senhor que nos sustenta, porque se o dia que nós não vigiar e orar, qualquer um pode cair. Por que a Bíblia diz que aquele que está de pé cuida para que não caia? Porque todos nós podemos cair, mas é o Senhor que nos sustenta e a gente procura ser exemplo. A gente erra às vezes, sim, não somos perfeitos, mas a gente procura, queridos, fazer o que é correto aos olhos de Deus. Amém? E zelar pela igreja, zelar pelas coisas de Deus, fazer o que é correto. Às vezes, quando erramos, a gente pede perdão e procura cada vez acertar, amém? Consertar aquilo que a gente precisa consertar, para que o nome do Senhor sempre venha a ser glorificado através das nossas vidas, através da Maloge, do ministério, amém? E fazer isso, e não profanar, e não, né, tomar o nome do Senhor Deus em vão, amém? Aonde as pessoas ficam sabendo, olha lá, o fulano caiu. Tem um escândalo na igreja tal. O apóstolo não sei o que. Apóstolo, o pastor, não sei o que. Não. Estou falando de coisa que acontece mesmo, né? Graças a Deus o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. E tomara que Ele continue fazendo isso, porque, amém, eu quero morar no céu. Amém, a nossa prioridade é o céu. Amém, e não só da nossa salvação, mas de levar, amém, esse ensino, essa palavra, o amor de Deus, o Cristo, o plano da cruz do Calvário para as pessoas, para que elas também venham ser um dia, ter a oportunidade de morar pela eternidade com o Senhor nos céus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, que essa aula venha ter servido para você, para que você venha a partir de hoje vigiar da tua maneira de ser, de viver e de agir. Então, se você diz que serve a Deus, vigia, irmão. Vigia. Vigia, seja um exemplo, viva o que você está conhecendo, te esforce. É difícil, querido, é difícil sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo é possível, e o próprio Jesus disse, tudo é possível àquele que crer. Amém? Creia que Deus é poderoso, creia que Ele vai te ajudar e você vai glorificar o nome do Senhor e não tomar o nome do Senhor em vão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, até a próxima aula, amém? Que vai ser o quarto mandamento da lei de Moisés, amém? Todas essas 10 aulas são baseadas, amém, do 1º ao 10º mandamento, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, uma boa semana, Deus abençoe.